Boa tarde a todos e todas, aos amigos e amigas aqui que nos reencontramos ao longo do tempo. Hoje nós vamos fazer uma atividade bem dinâmica, como a gente tem feito ao longo do tempo aí nas nossas várias ações, por meio da Abraps. Mas antes eu vou contar um pouquinho, rapidamente, o que é a Abraps, depois vou chamar o pessoal aí que trabalhou arduamente para que esse evento acontecesse. Gostaríamos de agradecer a oportunidade ao Instituto Ethos por estarmos aqui representando os profissionais de sustentabilidade, que essa é a nossa ideia de começar a juntar esses grupos de pessoas que trabalham exatamente com esse tema e que buscam aí algo mais do que algumas questões somente corporativas, ok? Por favor, então. A Abraps surgiu numa ideia que partiu de um e-mail, uma resolução de final de ano, como tudo na vida, e a gente acabou enviando um e-mail para algumas pessoas falando, olha gente, vamos se mobilizar, que a gente só se encontra nos cafés aqui do Ethos, numa reunião aqui, numa reunião ali, e como profissionais de sustentabilidade não tem ninguém representando, não tem fortalecendo, conectando essas pessoas. Quando você acaba ficando desempregado, está buscando uma consultoria, ou está procurando dar algumas aulas, ou querendo entrar na área, você não tem uma referência para poder trabalhar e buscar em cima disso. Para isso, criamos a Abraps, Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade, que tem aí toda uma estrutura jurídica, já tem um CNPJ, já está estruturado, e tem a sua missão de representar, conectar e fortalecer os trabalhos e os profissionais de sustentabilidade. Para isso, estamos fazendo várias atividades, mas a ideia principal é que possamos tirar um pouco os nossos crachás corporativos, governamentais ou das ONGs, para que, como pessoas físicas, profissionais, possamos discutir alguns pontos relacionados à sustentabilidade e fazer algumas coisinhas que, às vezes, por meio das empresas, por meio do governo, das ONGs, a gente não consegue fazer. Tá? Então, essa é a ideia de onde surgiu a Abraps. Por favor, a próxima. A visão é exatamente ser uma referência nesse movimento. Né? Então, se a gente está como esse movimento para poder empoderar esses profissionais de sustentabilidade, não é um sindicato, não é uma associação de classe, é uma associação de profissionais que se acham profissionais de sustentabilidade. A gente sempre pergunta, nas entrevistas que a gente tem feito, mas quem é o profissional de sustentabilidade? São todos aqueles que trabalham com este tema, seja ele um gerente de logística, um gerente de qualidade, de meio ambiente, mas principalmente aqueles que têm aí no seu dia a dia esse trabalho, tá bom? Os nossos valores, sempre partindo aí da ética, do respeito, coerência, comprometimento e engajamento. Atualmente a gente tem cerca de 250 associados, tem um LinkedIn, um mailing de 7 mil pessoas, um LinkedIn de 2 mil pessoas, e por meio desses caminhos dos profissionais, temos realizado algumas ações, algumas conexões e algumas representações que eu vou mostrar nos próximos slides. Nesse ano, realizamos uma palestra com o David Gerson, lá na SPM, uma pessoa super bacana que veio aí, e fizemos essa palestra aberta a todos os associados da Abraps. Fizemos um workshop no Congresso do GIF, onde coletamos muitas informações, construímos conhecimentos junto com alguns profissionais de sustentabilidade. O que a gente quer sempre é também construir esse conhecimento, não somente buscar, mas também em conjunto buscar algumas dúvidas que a gente tem nas nossas empresas, que a gente tem no governo, nas ONGs, para poder construir um conhecimento comum que seja além do que a gente viu durante esses 3 anos, que é do dia a dia de quem vive lá na operação. No ano passado, pode voltar? Volta. Isso. No ano passado participamos de alguns eventos, como o EIMA, na HSM, e fizemos alguns eventos também paralelos. Qual que é a ideia da Abraps? É que em grupo nós conseguimos alguns descontos em palestras, eventos, cursos,
e também em alguns grupos de contato e assim por diante. Outro slide. E algumas ações de fortalecer o profissional de sustentabilidade. Em função da Rio+20, das questões dos empregos mais verdes, realizamos uma pesquisa com a Deloitte no ano passado, com cerca de 25 empresas, onde perguntamos o range de quanto ganha um profissional nas empresas, dos departamentos de sustentabilidade, responsabilidade social e assim por diante. E a Deloitte, junto com a Abrapps, conseguiu perceber que não varia muito em relação ao mercado e aos outros departamentos. Mas o principal disso foi exatamente colocar na mídia, que aí teve na Globo News, no Valor Econômico, na Isto É, enfim, que existe um profissional que está dedicando a sua inteligência, o seu tempo e o seu conhecimento para essas questões de sustentabilidade. Então, geralmente a gente fica lá dentro da empresa, dentro da ONG, a gente é departamentinho do pessoal que gosta de abraçar árvore, limpar nariz de criança remelenta, né, de fazer projetinho social, e, na verdade, é essa outra posição que com a Rio+20, com as questões do emprego mais verde, economia verde, a gente está se posicionando que efetivamente necessita de profissionais capacitados e preparados para tomarem algumas decisões ou influenciar decisões de grandes empresas, de grandes organizações. Pode deixar naquele lá. Além disso, além de toda essa parte midiática, que é a parte de representação desses profissionais, e aí vocês podem visitar nossos sites, os links todos que a gente vai mostrar aqui, nós também preparamos uma agenda mínima da Rio+20, que foi liderado pelo Paulo Rodianisca, junto com um outro comitê, que chamou Comitê Rio+20 Abrapps, e a Flávia depois vai contar um pouquinho de como foi esse processo da agenda do Rio+20, onde como os profissionais, por meio de uma consulta pública, também fizemos essa consulta e nos posicionamos perante aí, o Itamaraty, o que os profissionais de sustentabilidade acham sobre a Rio+20, quais deveriam ser as propostas para se trabalhar exatamente com essas funções. Esse foi um marco, assim como a pesquisa da Deloitte, assim como todos esses eventos e cursos que a gente vem fazendo, para poder articular, mobilizar e fortalecer esses profissionais. Quem ainda não é um associado, convidamos a que sejam associados. Eu vou passar aqui os contatos. E, mais do que você aumentar o seu network de pessoas que trabalham na área, mais do que você buscar um fornecedor para uma demanda que às vezes você não sabe, buscar conhecimento, exatamente a gente quer que, por meio dos profissionais, a gente agilize o processo de instauração desse desenvolvimento sustentável, que os professores agora na outra palestra falaram muito bem, que está demorando. Então a gente acredita que por meio dos profissionais de sustentabilidade será fundamental essa articulação, esse grupo de pessoas, esse grupo de profissionais que trabalham nesse tema, se juntem para que juntos possamos agilizar os processos. Inicialmente, lógico, como pessoas físicas e posteriormente dentro dos CPFs, dentro dos CNPJs que cada um aqui representa. Aqui estão os nossos sites, é o www.abrapps.org.br, e tem Facebook, LinkedIn, enfim, no LinkedIn está super bacana, que o pessoal às vezes, eu estou fazendo uma pesquisa sobre sustentabilidade na universidade e tal, e aí o pessoal começa a referendar algumas coisas, ou precisa de um fornecedor, ou de um consultor, ou estou procurando emprego, ou tem uma vaga de emprego. A gente tem feito bastante movimentos aí pelo LinkedIn e pelo site que também a gente vai disponibilizar. E aqui a gente... Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Abrapps, é contato@abrapps.org.br. Quem quiser conhecer a estrutura, a gente tem uma sede lá na Paulista, vai tomar um cafezinho com a gente, né, Cláudia? E a gente vai ser super bem receptivo aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais das nossas propostas, das nossas articulações, enfim, estamos super abertos aí para novas ideias. E queria, por fim, agradecer a todos que acreditaram nesse sonho, nesse conhecimento, nessas ideias todas que começaram aí já desde final de 2009. E gostaria que todas as pessoas dos GTs que aqui estão
ficassem de pé para poder mostrar que voluntariamente vem trabalhando aí durante um ano, quase um ano. Gostaria que ficasse de pé todo mundo do GT, da diretoria, os conselheiros, enfim, quem quiser mais informação, por favor, procurem essas pessoas, que elas estão aí voluntariamente já há mais de um ano trabalhando para que a Abraps e vocês, profissionais de sustentabilidade, sejam representados, fortalecidos e conectados. Muito obrigado. Olá, boa tarde, eu sou a Renata Macedo, eu faço parte do GT de eventos, então a gente tem um mini comitê, né, dentro do GT, que vai idealizando os eventos e formando aí, idealizando como que a gente pode trabalhar para poder levar conhecimento e organizar cada ação nossa. Além do evento do GT de eventos, há outros também, GT de conhecimento, tem o GT de captação, enfim, tem uma série que depois no próprio blog, no site, vocês podem ter conhecimento. E para os associados, todos os GTs estão abertos para que as pessoas participem, né? Então, quanto mais pessoas... É esse envolvimento que o Marcos coloca, né? E a gente dá essa possibilidade pelo próprio GT. Então, como que a gente vai trabalhar hoje? Na verdade, vai ser uma dinâmica um pouco diferente do que a gente está acostumado. Como vocês viram pelo nome da nossa atividade, a gente colocou que a vez é a voz do profissional. Então, a gente gostaria que vocês subissem aqui. Só que a gente vai ter que fazer isso de uma forma meio organizadinha, porque eu imagino que todos queiram falar, então a gente tem uma restrição de tempo. Vocês observaram também que a gente começou com um pouquinho de atraso, porque a palestra anterior se estendeu, se eu não me engano, uns 30 minutinhos. Então, a gente vai reduzir 15 minutos da nossa, porque para depois dar tempo da gente participar do último painel do Ethos. Então, é assim, como que a gente gostaria de fazer? Muitos aqui, nem todos, na hora que a gente publicou o evento, a gente colocou os 10 temas que o Ethos endereçou durante a conferência. Até vou pedir, você pode colocar a próxima apresentação? São 10 temas sobre a Rio+20, que foram tratados aí durante a conferência. Então, cada pessoa que se inscreveu nesse evento nosso aqui, escolheu um tema e se disponibilizou a subir aqui e falar um pouquinho sobre ele. Então, a gente gostaria de expor isso, que esse espaço está aberto. Pelas pessoas que se inscreveram, eu tenho 2 pessoas aqui, que a gente acabou elencando pelos temas que as pessoas mais colocaram que gostariam de falar. E aí eu gostaria de perguntar para essas pessoas que querem subir aqui, para colocar também o seu posicionamento, contar um pouco o que viu até agora na própria conferência, o que tem visto pelas articulações, não só na conferência, sobre a Rio+20. E só para reforçar, os 10 temas são esses que a gente coloca aqui, né? Que é estabelecimento de padrões e produção de consumo. A gente teve várias pessoas que se prontificaram a falar desse tema. Cidades sustentáveis, desenvolvimento sustentável e combate à pobreza, também foi o segundo tema mais procurado no momento da nossa inscrição. Desemprego, trabalho decente, migração e direitos humanos. Aí vou contar para vocês, ninguém escolheu. Não, é interessante a gente saber até, né, um volume assim de quais temas estão percorrendo, o que está mais interessante, não está? Será que esse é um tema que já foi muito discutido e agora tem outras pautas? É bom a gente refletir. Esse quarto foi desemprego, trabalho decente, migração e direitos humanos. Dá? Opa, com certeza. Água, gestão responsável e sustentável, todos os outros nós tivemos, né, pessoas que se interessaram. Florestas, mudanças climáticas, integridade e transparência, energia sustentável para todos, economia da biodiversidade e agricultura e segurança alimentar, que também tivemos um bom número de pessoas. Então, agora, eu gostaria de chamar essas 2 pessoas que se inscreveram anteriormente, mas o espaço está aberto. A princípio, a gente vai chamar aqui 3 pessoas que vão expor durante 5 minutos as suas falas, e ao final, convido a Flávia Moraes, se já puder subir também, a Flávia é uma das diretoras da Abraps, que ela vai fazer uma mediação e fazer um fechamento em cada uma das falas. Após essas 3 pessoas, dependendo do nosso tempo e do interesse, a gente vai chamando um a um
para que fique exposto aqui. Na verdade, esse formato foi até uma solicitação de um evento que a gente teve no ano passado, de que as pessoas queriam interagir mais. Então, a gente achou que esse poderia ser um bom momento para que as pessoas se coloquem. Então, eu quero perguntar para o Juarez, que, na verdade, Juarez, você colocou desenvolvimento sustentável para o combate à pobreza. Tudo bem que o Juarez também é da Abrapes, já é do GT, mas realmente vale a pena ouvi-lo. Ok, Juarez? E também nós tivemos o Antônio Carlos Porto Araújo. Quem é? Você. Quer subir, Antônio Carlos? Você colocou que seu assunto de conversa seria agricultura e segurança alimentar. Quer subir? Pode ser? E, então, pode vir. E você, quer vir também? Sou a Cristi. Quer vir, Cristi? Então, por favor. Bem, eu vou. E aí você fala daquele tema de desemprego, trabalho decente, migração, direitos humanos. Ok? Aí 5 minutinhos cada um. Também, gente, a gente distribuiu na entrada uns post-its para vocês. Se vocês também quiserem colocar alguma... Se não distribuiu, é só levantar a mão, as meninas podem entregar. Se vocês quiserem colocar algum comentário, fazer alguma observação, alguma solicitação, algum desabafo, algum manifesto, o que vocês quiserem, também tem essa possibilidade da escrita. E que a gente vai depois deixar colocado lá na frente. E todo esse material, a gente tem uma parceria também da Conversa Sustentável, que cedeu a filmagem. E a gente está filmando todo esse momento, e depois o GT Conhecimento vai sentar e estruturar e sistematizar essas falas para que a gente comece a ter um banco de conteúdos formado justamente pelos profissionais de sustentabilidade. Tá bom? Vamos lá? Pode ir. Vocês puderem, olha, até as cadeiras são diferentes para privilegiar. Tudo bem? Então fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, representando a Abrapes, e dizer que nós, como profissionais de sustentabilidade, devemos nos orgulhar desse momento e desse ano. Acho que nunca na história da humanidade foi tão falado como está sendo agora. E eu percebo, ao longo da minha carreira profissional, como o profissional de sustentabilidade tem dificuldade de se afirmar como profissional de sustentabilidade. Eu costumo sempre perguntar, quando você vai no hotel, você escreve o quê lá na ficha? E normalmente escreve engenheiro, biólogo, nunca como profissional de sustentabilidade. Eu já brinquei muito que eu era cantora, artista, qualquer coisa lá na ficha, mas a partir de um determinado momento da minha vida, eu escrevo que eu sou profissional de sustentabilidade, porque eu acho que o mundo precisa de profissionais de sustentabilidade, a gente tem que se orgulhar dessa profissão que a gente abraçou. Mas eu vou começar convidando você, Cristi, para Ladies First, tá bom, meninos? Para começar a falar, você vai falar sobre desemprego, trabalho decente, migrações e direitos humanos. Isso, eu vou falar sobre aquele que ninguém resolveu. Tá bom. falar. E você tem 5 minutos para falar. E me perdoe se eu tiver que interromper você, mas a gente quer escutar todo mundo. Tá bom? Praticamente 1 minuto para falar sobre cada ponto que está lá, né? Bem, rapidamente, eu sou a Cristi Bechara, eu já atuo na área de sustentabilidade há pelo menos 8 anos, sou membro da Abrapes também. Tive o privilégio de ter Juarez como meu professor no MBA e já trabalhar com ele também em algumas empresas pelas quais eu passei. O que me destacou, o que me chamou muito a atenção nesse tema, e inclusive participei lá do painel, foi a questão mesmo da migração. E foi justamente isso da qual eu senti a ausência do debate e levei isso como proposta mesmo para a conferência do Ethos. Comentei isso também com os palestrantes do painel. E por que a questão da migração? Porque eu acho que é um tanto quanto delicada. Primeiro, porque a gente tem um direito constitucional
de ir e vir. E isso não tem como a gente vetar as pessoas dessa liberdade de transitar por onde quer que estejam. E hoje, com o impacto de grandes obras que vem acontecendo nesse país, um país em desenvolvimento, a gente percebe também que vem surgindo novas cidades no entorno desses grandes empreendimentos. Eu passei por algumas dessas grandes obras, trabalhei no último ano numa construtora e vi, não só no Brasil, mas como na América Latina, o quanto que a questão da migração impacta positivamente e também negativamente no entorno ou numa cidade. Seja em todos os viés, do PIB até a questão de favelização, de exploração sexual, que acontece junto às crianças e adolescentes no entorno. Então, assim, há muito que se ainda, eu acho, trabalhar e a gente explorar mais sobre a questão da migração no nosso país. E agora também, com tudo que a gente tem lido e vem sabendo sobre a crise mundial, econômica mundial, a gente, além de tudo, também está competindo fortemente com muitos bons profissionais estrangeiros que estão adentrando aqui no Brasil e interessadíssimos. Eu, pelo menos, vou dar um depoimento pessoal aqui de 2, 3 amigos europeus. Cris, me apresenta para alguém, fala do meu trabalho, como que eu adapto o meu currículo para o português de vocês aí, como que vocês gostam. Ou seja, o mercado está super aquecido, então, assim, há muito, eu acho, que a gente pensar em relação a esse tema da migração. Os demais temas, o desemprego, o trabalho decente, direitos humanos, bem, enfim, direitos humanos eu não vou nem me atrever, viu, a opinar aqui, me desculpem, mas eu acho que tem gente aí muito mais gabaritada, muito mais qualificada, talvez, para desenvolver esse tema. Mas a questão do desemprego, eu também vejo que é uma questão que as empresas, eu vou dizer pelas empresas, assim, uma leitura corporativa, poderiam contribuir, trazendo junto às suas políticas, ao seu planejamento, um plano de mobilização, desmobilização, e, enfim, com isso, estudar melhor o seu histograma, o seu desenvolvimento de trabalho, de atividades, e influenciar nas questões também de parcerias com seus atores, né, com seus partners, seja do setoriais ou não, mas descobrindo assim oportunidades de viabilizar também novas cadeiras de emprego e novas, como dizer, perfis mesmo assim, no quais as pessoas consigam de repente transitar. Isso também muito baseado na minha leitura sobre o período que eu atuei na construção civil, que também é muito rotativo, tem altamente turnover nesse setor e influencia bastante nas regiões, no tema do desemprego. Trabalho decente, aqui também tem uma opinião assim, totalmente pessoal, mas a palavra decente, eu acho ela muito sui generis, né? O que a gente, de repente, pode avaliar como ser decente e não ser decente em questão do trabalho. Outro dia minha mãe falou, filha, você fica até meia-noite aí, lendo, estudando. Pô, eu gosto, eu estou trabalhando, mas é uma coisa na qual eu não acho indecente. Eu ainda estou... Agora, me pergunta se colocasse uma HP na minha mão e falasse assim, faz um cálculo. Eu ia achar isso altamente indecente. Então, assim, é só uma questão mesmo de vocabulário, mas eu acho que, claro, obviamente todo mundo tem direito a um trabalho digno, honrado, recompensativo, tanto financeiramente quanto moralmente também. Acho que deu 5 minutos, vocês. Tá bom, gente, obrigada. Obrigada, Cristian. Eu vou passar para o Antônio Carlos. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Carlos. Eu sou associado na Agrociclo, é uma empresa de consultoria. E eu trabalho com tema há uns 10 anos. Eu vim da Trevisan Consultoria. E ao contrário, né, eu quando eu chego no hotel ainda escrevo advogado. Né, já faz um tempinho que eu comecei também a comer granola, abraçar árvore, mas eu virei advogado, como você, professora, porque eu não gostava de fazer muita conta. Aquele que não sabe fazer conta vira advogado, né? Mas na Trevisan a gente acabou fazendo economia. Então todo trabalho a gente olha no contexto envolvente e na parte de mecanismo financeiro. E eu achei isso interessante demais, principalmente se a gente olhar, né, o Triple Bottom Line, que é o econômico, social e ambiental,
e eu comecei a trabalhar sem querer em cada uma delas. Quer dizer, eu olho sempre o econômico para justificar, então, uma razão para operar no ambiental, e essas duas razões elas têm que estar baseadas num conceito socialmente justo. E aí eu comecei a ver que tinha uma saída. Na parte do social, a gente notou, já faz um tempinho, principalmente quando o Brasil começou a despontar e a Única começou a querer fomentar um processo de comoditização do etanol, né? Era algo que ele queria até transformar, e mudaram o nome para etanol, e aí começou a haver no mundo um falso debate, um falso dilema, acusando o Brasil de que estávamos aproveitando o nosso potencial agrícola para, em vez de produzir alimentos, produzir combustível, né? E eu falo que é um falso debate porque realmente para ser educado, eles são econômicos com a verdade, né? Porque não é nada disso. Quando falam, por exemplo, que a nossa... veja só, não vou defender a indústria canaveira, porque não estou nem aqui para isso, mas quando falam que o etanol está destruindo a floresta amazônica, nós temos aqui a maioria da nossa plantação de cana no centro-oeste, a mais de 2.000 quilômetros da floresta amazônica, né? E isso daí, se a gente pegar um país da Europa, é como ir sei lá, de Roma a Jerusalém, quase. Então, falta esse conhecimento, e como no mundo não entendem tanto o que é a extensão territorial no Brasil, insistem com esses falsos debates. Lógico que o governo demorou a tomar uma decisão, essa decisão ainda é incipiente, na definição do que é um combustível renovável, se ele é uma política agrícola ou uma política energética. O ano passado teve uma mudança na legislação e conseguiram definir que é uma política energética, o biodiesel, o etanol, então teria um foco para isso. Isso tudo para quê? Para dizer que os profissionais de sustentabilidade, eles são cada vez mais demandados para esclarecer a sociedade, o mundo, nesses grandes debates, nessas grandes confusões que criam. E na época de Rio+20, ainda que o Brasil vai ser cobrado para fazer a sua colaboração, para fazer a sua cota de participação nesse quesito, desenvolvimento sustentável, que eles entendem somente com preservação florestal. Isso é essencial, é importantíssimo, todos devemos lutar para isso, para ter árvore para abraçar, mas nós não podemos deixar que fique reduzido a esse denominador muito simplificado. Então, cabe nós aproveitarmos essas oportunidades e mostrar que o profissional de sustentabilidade ele vai lutar para um desenvolvimento lógico correto, mas participando cada vez mais como a Abrapes. Ainda não sou associado da Abrapes, caí aqui meio de paraquedas, né? Nem sabia que eu ia falar hoje, verdade, me pegaram meio de surpresa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que cada vez vão ser cobrados de profissionais como nós, posturas para falar, e nós devemos estar preparados para esses grandes enfrentamentos. Rio+20 está aí. Vamos também procurar não defender os 5 anos de algum mandato, mas principalmente defender uma soberania nacional, uma alta capacidade que nós temos como brasileiro de defender os nossos interesses, promover uma melhoria na condição social, preservando o ambiente, mas lutarmos para que nós tenhamos um ganho econômico, que tenham, no mínimo, né, um aproveitamento desse potencial ambiental que nós temos. Agora o Juarez, por favor. Bem, boa tarde a todos. Eu tenho uma pegada bastante de mundo empresarial hoje, atuando enquanto consultor em sustentabilidade empresarial. Quando olhando para o tema desenvolvimento sustentável, ele remete muito mais a governo, a países. Quando eu teci minha crítica dentro desse contexto
sobre desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza, olhando para os modelos de países, eu fui bastante crítico com relação ao quanto se gasta de recursos no desenvolvimento de novas políticas, novos modelos, novos projetos, novas estruturas, e pouco se capitaliza nos países. Quando eu falo países ou governos em si, eu estou falando em todos os níveis, locais, estaduais, Brasil e mundo, em se replicar experiências que deram certo, sim, de combate à pobreza. Então fica uma crítica muito forte sobre a questão do modelo do que se chama desenvolvimento sustentável e o custo de se criar novos modelos para combate à pobreza, quando se poderia injetar muito mais recurso em replicar modelos testados e validados que podem sim agilizar esse processo de redução de pobreza. Uma segunda crítica implícita nesse contexto em si, com relação a desenvolvimento sustentável e redução de pobreza, no contexto dessas grandes conferências e do debate em si, do que vem acontecendo, fica com relação a se de fato o triple bottom line que foi citado, ou a questão social versus a questão ambiental e econômica, se elas estão de fato colocadas de forma igualitária na mesa. O social, inevitavelmente, tem ficado para trás. Você pega a Rio+20, quanto de social, de fato, está na alma, na essência do que está lá. Eu trabalhei por 7 anos no Centro de Estudos em Sustentabilidade da GV. Eu brincava lá, falava, vamos mudar o nome desse centro. O nome desse centro deveria ser Centro de Estudos em Meio Ambiente e Negócios. Todos os projetos são ambientais. O nome do centro é sustentabilidade. Não tinha um projeto sequer que trabalhava a questão do social. Por 3 anos eu coordenei um programa de mudanças climáticas. O viés, o mundo todo falando sobre mudanças climáticas, está falando de meio ambiente. A pessoa, o indivíduo, as populações afetadas, isso é o side salad. É um problema a mais que não quer ser colocado na mesa. Então, quando a gente olha todas essas discussões no contexto de pobreza, não vai ser nesse momento, não vai ser, estou bastante cético quanto a isso, bastante realista. A gente não tem ainda uma sociedade madura para falar de pobreza, para falar do reinento, do sujinho ou aquilo, e olhar aquilo como parte de algo que tem que ser trabalhado. É mais fácil falar da árvore, do mundo que vai acabar, desses cataclismos e etc., do que abraçar de fato a questão da pobreza sobre a ótica de desenvolvimento, não sobre a ótica de assistencialismo, que é o modelo que o Brasil vem seguindo nos últimos anos, não por um lado mais inclusivo em si. E isso é corroborado com essa tese de que o social vem sendo deixado como side salad, como algo à parte, também no mundo corporativo. Então, nas empresas, a gente tem uma experiência bastante forte na Origami, fazendo planejamento estratégico das empresas, o quanto elas não estão preparadas ainda para trazer a questão social para dentro do seu planejamento estratégico e pelo olhar de empresa como oportunidade de negócios. Então, dos viés das expressões do que pode ser, quando a gente fala de base da pirâmide, produtos para baixa renda, as empresas são reticentes, têm oportunidades, mas elas não se sentem confortáveis, elas preferem jogar no time ou jogar o jogo que elas são confortáveis, vender para classe média ou alta, ou fazer algumas experiências para vender para baixa renda, que não são inclusivas. São modelos de negócio que ela desenvolveu para classe média e alta, que ela replica para a base da pirâmide. Mas não fazer negócio, por exemplo, na base da pirâmide, envolve um outro conceito, porque aí é a parte inclusiva. É aí que você vai trabalhar pobreza pelo lado de geração de renda, e não pelo lado do pocket, de só ter uma participação de vender para pobre, que é o que as empresas fazem hoje. Então eu tenho sido bastante crítico nesse modelo em si, tenho experimentado, tenho provocado nesses projetos que as empresas tenham esse olhar, mas por outro lado eu também respeito o timing, que não é nesse momento que elas conseguem fazer essa mudança, mas plantando uma sementinha ali no mundo corporativo para que elas passem a olhar o lado social, do que pode ser feito enquanto solução de negócio, que é sim muito distinto. Eu acredito ainda que isso pode levar uns bons anos, e quando eu estou falando 10 anos para cima, para ter uma mudança nesse sentido, que eu espero que comece. Ela ainda não começou. A parte social ainda é um side salad. Então, 2 mensagens aí
relacionadas à sustentabilidade, a desenvolvimento sustentável na questão de pobreza. A importância, do meu ponto de vista, de replicação de modelos de sucesso, parar com esse negócio de cada político, cada país, cada tem que criar o seu próprio modelo, é unir e replicar assim da escala, e do lado, do ponto de vista do empresarial, um desafio para que elas comecem a experimentar mais, aprender mais e aplicar mais como é fazer negócios de maneira inclusiva e para erradicação da pobreza, né? É um modelo distinto, mas ainda tem um espaço, tem um trabalho bastante forte a ser feito nos próximos anos. Então, basicamente essas duas mensagens. Obrigada aos três, muito interessante. Esses temas que estão listados ali são os temas que o Ethos escolheu para trabalhar no documento que está sendo enviado na Rio +20, para Rio +20. Eu trabalhei no Integridade e Transparência, e os profissionais que estavam trabalhando nesses documentos já faziam críticas que tinham temas que não estavam lá. Por exemplo, os oceanos não apareceram no documento do Ethos. E tinha uma crítica nossa, assim, 8.000 quilômetros de costa no nosso país. Como é que a gente pode não estar discutindo oceano? E aí começa, né, se floresta tem que estar separado, ou floresta deveria estar em biodiversidade. Porque toda vez que a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de assuntos muito, muito complexos. Muito complexos e muito difíceis de ser tratado. Então, a Cris trouxe uma colocação muito interessante da migração, que a gente nem se dá conta do impacto que isso tem, mas a migração nesse país é grande, isso está intimamente ligado. O Bernardo Toro tem um texto maravilhoso, falando que um vai bem e o outro vai mal. Quem está mal vai migrar para onde está bem. E aí não tem muro, não tem nada que vá impedir, porque esse é o movimento da vida. E a gente tem que entender isso para pensar em desenvolvimento. A questão do trabalho decente, que você questionou a palavra, e depois você mesmo trouxe a definição do trabalho honrado, que traz realização, que é digno e que traz... que é isso mesmo, que nós temos que lutar. O Antônio Carlos trouxe uma questão muito grande, que é de soberania nacional. Como é que o governo está encarando essa questão? Demorou demais para definir, né? E participando de falsos dilemas, quando o Brasil estava na vanguarda, tinha uma vantagem competitiva aí bem grande e importante. E a questão de trabalhar com o triple bottom em equilíbrio, que é dificílimo para qualquer um de nós como profissionais. Juarez reforçou essa tese falando que o social ainda não está, né, nos planos, e também fez a crítica do modelo do desenvolvimento sustentável, querendo criar tudo de novo, quando a gente poderia estar aproveitando. Mas eu recebi essa semana uma mensagem de um profissional de sustentabilidade muito linda, que ele tinha escolhido lá alguns profissionais, e ele fala que o profissional de sustentabilidade, ele não é nem otimista, porque nem tudo vai dar certo, e não é pessimista, porque nem tudo vai dar errado. O que nós temos é esperança, e é essa esperança que move a gente para trabalhar para a sustentabilidade. Então, eu acho que todos nós que estamos aqui trabalhamos com essa esperança. Eu tenho muito, e vejo a questão do social avançando de um jeito muito diferente. Há 20 anos atrás, na Rio 92, nem existia essa discussão. A conferência foi simplesmente ambiental. 20 anos depois, já não dá mais para ser só ambiental, e tem outras questões que são
discutidas. E aí eu falo que foi uma insistência do governo brasileiro a incluir a questão da pobreza e a questão social fortemente como eixo temático da Rio+20. Eu acho que o Brasil marcou um ponto muito grande. E antes de passar, nós vamos chamar mais gente? Então, antes de passar para uma breve apresentação, eu queria falar que eu escutei aqui nessa conferência uma coisa muito bonita. Logo na abertura da conferência, um dos palestrantes falando, quando uma pessoa fala, eu não acredito que vai dar certo, isso eu não sei se vai dar certo, ele falou, já deu. Porque em 92 nem sabia, não tinha nem opinião sobre a conferência, não sabia de nada, agora está cético e cobrando. Na verdade, ele tem um desejo que dê certo, e ele tem medo que não dê. Então ele fala isso, nós como profissionais de sustentabilidade, vamos trabalhar para dar certo. Vamos trabalhar para fazer o que vai ser decidido e os passos que serão dados, como é que a gente traz para as nossas organizações. Então, queria agradecer vocês três muito pela participação e eu adorei o nome do evento, A Voz do Profissional de Sustentabilidade. Tomara que a gente tenha muito mais espaços para nos colocarmos. E agora eu queria mostrar se vocês quiserem descer, que eu queria mostrar para vocês que Gente, antes da Flávia começar, na verdade é assim, a gente, como eu falei, a gente começou um pouquinho atrasado e a gente vai ter que realmente reduzir muito por conta que o próximo painel realmente não vai atrasar, vai começar às 17, agora já são 15 para as 5. 16h45. Então, a gente tinha previsto mais uma rodada dessa, chamar mais pessoas aqui, mas a gente também não quer atrapalhar que vocês possam finalizar e terminar com o próximo painel. Então, a Flávia vai apresentar agora o que foi a agenda mínima e depois, se vocês, quem quiser continuar, a gente pode conversar aqui um pouco mais, mas aí vocês ficam liberados caso queiram participar do encerramento da conferência, tá bom? A agenda mínima da Abraps é o seguinte, uma vez nós estávamos na Abraps discutindo e falando, são tantas propostas, são tantas coisas acontecendo na Rio+20, como é que o profissional de sustentabilidade vai conseguir, como é que ele se posiciona, o que ele quer para a Rio+20? Porque tem os grupos de empresas sendo representados por esses profissionais e que estão lá falando, mas representando a empresa. Agora, eles, como indivíduos e profissionais, o que eles querem e o que eles esperam. Então, essa agenda foi construída assim, pode passar. Então, ela é um manifesto em nome dos profissionais de sustentabilidade que atuam no Brasil para mandar para a conferência Rio+20. E esse manifesto, ele teve o seguinte objetivo. Primeiro, apresentar conceitos e propostas para a criação de uma sociedade sustentável. Como é que os profissionais acham que seria essa sociedade? Representar formalmente os profissionais de sustentabilidade na conferência. Porque não tinha um outro documento que nos representasse profissionalmente. E eu acho que não dá para estar fora. Não dá. O profissional de sustentabilidade é quem tem que estar lá, sabendo tudo o que está acontecendo. Articular e mobilizar os profissionais dedicados a esse assunto. Então, como é que nós nos unimos e como é que nós temos uma fala só? E último, compartilhar, fomentar e construir o conhecimento sobre os desafios que essa conferência tem, que são imensos. Então, esses eram os objetivos. E aí, o que nós reunimos um grupo e esses grupos estudaram os documentos que estavam sendo produzidos para a conferência. O primeiro foi o futuro que nós queremos. O segundo foi o do Ethos, que era aquele primeiro documento que depois foi transformado nesse outro, que nós estamos finalizando aqui nessa conferência para ser enviado. Depois, o Green Economy Coalition fez o draft zero, né? O rascunho zero, que todo mundo conhece. Do CDES, o Acordo para o Desenvolvimento Sustentável.
e depois da Comissão Nacional para a Conferência, o documento de contribuição brasileira à Conferência do Rio+20. E o último documento foi esse da Sarri Glass Foundation. Então, nós pegamos todos esses documentos e planilhamos tudo. O que esse trata, qual assunto, esse está trabalhando com pobreza, tarana, o outro. Fizemos um levantamento, uma varredura completa nesses documentos para ver o que tinha em comum e o que não tinha. Depois disso, nós decidimos escrever o nosso, incluindo algumas coisas que nós não tínhamos visto como princípio nesses documentos e reforçando alguns que já estavam escritos nesse documento. E aí, a metodologia que nós usamos foi a formação desse comitê, Rio+20 Abraps, análise dos documentos, que ali não está listado, baseamos no Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável para o país. Então, nosso país tem um plano. O que a nossa agenda conversa com esse plano para não ficar uma coisa esquizofrênica, os profissionais de sustentabilidade estarem falando alguma coisa e o país planejando outra. E aí fizemos uma consulta pública, convidamos os profissionais de sustentabilidade para darem opinião sobre essa agenda mínima, para fazer modificações e tudo. E no fim enviamos ao Itamaraty e o nosso documento foi aceito como um dos documentos do Brasil para a conferência. Então, nesse documento, nós trabalhamos uma definição de sustentabilidade e eu descobri recentemente que tem 11.000 definições de sustentabilidade. Uma coisa doida para nós profissionais, né? A gente se agarra lá na de desenvolvimento sustentável da Comissão Brundtland, mas tem 11.000. E a Abraps fez a 11.001. Né? Então, por que nós queríamos uma definição que não pensasse só em pessoas, mas que colocasse o humano como um elemento a mais na vida. Não um elemento à parte, comandando a vida nesse planeta, usando esse planeta e usando os recursos. Mas nós como parte integrante. Então, a nossa definição é a dinâmica de interações entre a sociedade e a ecosfera que permite a satisfação das necessidades fundamentais para a continuidade da vida, no sentido mais profundo do que é vida. Bom, esse é o comitê, o coordenador foi o Paulo. O Paulo tem esse sobrenome muito fácil e trabalhou muitos anos na Whirlpool. Ninguém conseguia mandar um e-mail para ele, porque é coisa difícil, mas um excelente coordenador. E esses foram os profissionais que redigiram essa agenda mínima e colaboraram com ideias e pensamento nesse documento. Nós temos 9 aspectos na agenda mínima que são abordados. Indicadores e metas de sustentabilidade com tempo, prazo, e a gente deseja que aconteça isso, que é para poder ver o avanço. Empregos verdes, e o que são empregos verdes para o Brasil, a gente enxerga aí uma enorme possibilidade de desenvolvimento. Padrões sustentáveis de produção e consumo, não preciso nem falar, né? Nós somos profissionais de sustentabilidade, se a gente não mudar isso, nada acontecerá, né? Mudanças climáticas, apesar de gente no jogo falar que nada acontece, né? Biodiversidade, saúde, diversidade como um dos temas, a gente acredita que tem que ser um dos temas, inclusão social e educação para a sustentabilidade como um tema separado. Porque os profissionais de sustentabilidade da Abraps não acreditam que a solução pode ocorrer sem passar por educação. E o documento não está aqui, mas eu já falo para vocês, e quando a gente fala de educação aqui, a gente está falando de educação do sentido mais amplo possível. Então, vai desde a educação, ensino fundamental ou pré-escola, até doutorado, pós-doutorado, mas a gente está falando de educação corporativa, a gente está falando da educação não formal, a gente está falando de educação para valores. Como é que essa sociedade
se prepara para esse desenvolvimento. E essas são as contribuições de todos os profissionais de sustentabilidade que mandaram ideias, opiniões ou não concordaram e que colaboraram para que esse documento tivesse a cara que ele tem hoje. Pode ir. Todos esses. E todos esses. Então, nós tivemos um número significativo de profissionais apoiando e, de novo, no nome desse evento, tendo voz, podendo opinar e participar. Pode ir. O último slide que tirou era aquele seu, aonde vocês acessam no site da Abraps, que é www.abraps.org.br. Vocês podem acessar a agenda mínima lá e ler na íntegra. É um documento pequeno, nós tomamos o maior cuidado para não ter 80, 90, 100 páginas, porque nós somos profissionais de sustentabilidade e a gente sabe o que é o tempo para nós, como isso tem pressão, tá? Então, convido a todos que não se filiaram à Abraps, Antônio Carlos já está convidadíssimo para participar e ajudar esse movimento a crescer e a nossa profissão a ganhar peso, legitimidade e representatividade, né, nesse país. Muito obrigada. Bom, gente, então, finalizando, eu só vou chamar o Leno, que quer dar um recado importante de nosso interesse, e pedir também para que a gente entregou um papelzinho de avaliação, seria importantíssimo ter a opinião de vocês para que a gente possa desenhar os próximos. Bom, boa tarde a todos. Ficou para mim a responsabilidade de fazer o encerramento desse nosso encontro e, particularmente, eu me sinto bastante feliz hoje aqui nesse espaço. Primeiro porque eu trabalhei no Ethos durante muitos anos e cerca de 8 conferências do Ethos eu coordenei, né, e hoje já não estou mais lá, mas tenho aqui muitos amigos e também acho que eu fui uma das primeiras pessoas que recebi o e-mail do Marcos Nakagawa quando ele, no Insight, depois de uma noite mal dormida, ele resolveu, vou mandar um e-mail para as pessoas para criar uma fundação de profissionais de sustentabilidade. Então, acho que isso para mim tem um significado muito grande por 2 motivos. O primeiro, porque participando das atividades do Ethos nesses 3 dias, né, me deu assim uma certa dúvida, até porque tem questões que foram trazidas e que foram ditas nos mais diversos painéis e atividades que eu ouço desde 1998, quando o Ethos foi criado, né? Quer dizer, dúvidas, reflexões, desafios que a gente ainda não conseguiu avançar, nós não conseguimos ainda resolver. Acho que essa é uma delas. Por um lado, isso é importante porque demonstra que existe um espaço enorme, né? Quer dizer, para que a gente possa, de fato, se mobilizar para que essas mudanças ocorram. E uma outra questão que eu achei importante, que eu vi também na atividade que aconteceu aqui anteriormente, eu ouvi do Daniel, né, o conflito que ele teve quando trabalhava na Johnson e que não se via feliz e satisfeito com a atividade que ele desenvolvia. E um pouco, o cerne da criação da Abraps, ela foi também pensada no sentido de tentar minimizar um pouco esse conflito que os profissionais de sustentabilidade têm, atuando nas mais diversas organizações. Quer dizer, nem sempre, quando você trabalha numa empresa, num órgão público ou numa ONG, você consegue colocar em prática, né, quer dizer, a sua visão de mundo, né, as crenças que você tem. Então, um pouco a Abraps, ela nasceu, né, para que fosse um espaço, né, para que cada profissional, cada pessoa que de alguma maneira ela é engajada com esse tema e ela é comprometida com a construção de uma sociedade melhor e mais justa, tivesse um espaço onde ela conseguisse se posicionar, né, como pessoa física, como cidadão, quer dizer, onde ela pudesse exercer efetivamente a sua cidadania, né? Então, acho que estarmos aqui hoje,
né, nesse espaço, numa conferência do Instituto Etos, que sem dúvida nenhuma é uma organização que representa todo esse movimento no Brasil e é reconhecida internacionalmente, está fazendo um excelente trabalho no sentido de levar uma proposta para a Rio+20, e a Abrapes está inserida nesse processo de alguma forma. Conseguimos desenvolver um documento, uma proposta que foi aceita pelo governo brasileiro. É uma demonstração de que todos nós, quer dizer, temos força, temos organização para fazer isso com recursos mínimos, né? E que a gente só vai conseguir, de fato, avançar e produzir resultados muito mais ambiciosos se nós nos fortalecermos enquanto organização. Né? Quer dizer, cada um que está aqui, e aí um apelo que eu faço, eu ainda confio bastante na propaganda boca a boca, que eu acho que é aquela que mais funciona. Então, que cada um que se sentir pertencente a essa entidade, que se sentir responsável para a construção de um Brasil melhor e de um mundo melhor, né? Quer dizer, pudesse perceber que a Abrapes é um espaço para que cada um de vocês possa atuar, possa interagir, possa contribuir para que a gente se fortaleça, né? Nós também precisamos e dependemos, quer dizer, do nosso triple bottom line, onde nós temos o bottom line ambiental e social é hiperativo. O bottom line financeiro é sempre aquele que nos deixa sem cabelos, né, a cada dia. O Marcos, ele tem a sorte de os cabelos dele já caíram, então ele não tem esse problema mais. Mas todos nós aqui que temos algum pouco de cabelo ainda, nos deparamos com esse grande desafio, que é como tornar, quer dizer, uma entidade que em tão pouco tempo já conseguiu fazer coisas tão bacanas, consiga ter perenidade, né? Quer dizer, desde o começo nós nos posicionamos como uma entidade de profissionais. Ou seja, cada um de nós, né, que puder reservar 2 jantares medianos do seu ano para uma contribuição para a Abrapes, isso vai ser suficiente para que a gente consiga fazer isso tudo que já fizemos e fazer muito mais. Da mesma maneira que fazem os advogados, que fazem os engenheiros, que fazem os arquitetos, os contabilistas, os administradores, quer dizer, todas essas instituições funcionam dessa forma. Quer dizer, com a contribuição voluntária daqueles que acreditam naquela instituição, que se sentem representados e que entendem que aquele é um espaço de troca de experiências, um espaço de diálogo, um espaço de crescimento e desenvolvimento profissional e, principalmente, um espaço de autenticidade, onde você pode se manifestar livremente, quer dizer, sem estar preocupado com a política da sua empresa, sem estar preocupado, quer dizer, com aquele planejamento estratégico que você é obrigado a cumprir, mas não tem 100% de adesão a ele. Então, eu gostaria de novamente agradecer, lembrando que nós entregamos para vocês uma pesquisa de avaliação desse nosso encontro. Eu pediria que, por favor, todos vocês respondessem essa pesquisa, porque isso vai nos ajudar a desenvolver outras atividades e a aprimorar o nosso trabalho cada vez mais. Que vocês visitem, né, quer dizer, a nossa plataforma de comunicação, que vocês falem da Abrapes, né, para os profissionais que trabalham nas suas empresas, para os seus amigos, né? E uma coisa que eu sinto super bacana é que eu acho que esse dilema que quem tem mais de 40 anos tinha, que chegar a uma determinada fase da vida e falar, puxa, eu não sei, eu vou largar emprego agora porque eu quero fazer alguma coisa pela sociedade, pelo país, etc. Hoje eu acho que existe um percentual muito grande de jovens que não quer esperar chegar aos 40, 50 anos para ter uma ação profissional alinhada com seus valores, né? Cada vez mais nós temos jovens que querem atuar no mercado de trabalho já com essa identificação. Então, o que eu acredito que vai fazer com que o Brasil e o mundo consiga sair desse buraco, né, quente que nós estamos entrando, é que nós temos cada vez mais jovens, né, comprometidos com a transformação social, comprometidos com o espírito público, comprometidos com a criação de uma sociedade cooperativa e não com uma sociedade competitiva. Tá? Então, agradeço a todos, muito obrigado e falem muito bem da Abrapes e tragam seus amigos para que nós possamos cada vez mais desenvolver o nosso trabalho. E participem dos nossos eventos. Muito obrigado e até a próxima.